Um bom dia a todos. É muito bom poder estar aqui de volta, né? Sempre todos os domingos. Alguns domingos nós não conseguimos gravar, né? Nós temos algumas viagens, enfim, algumas coisas podem não contribuir para que a gente grave com nossos irmãos gideonitas. Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês, nossos irmãos aqui, irmão Cássio, irmão Cláudio, nossa líder, irmã Mary, a de Deus, que é minha vizinha, Vilza, do Amir, a Leila, né, estão sempre aqui conosco, irmão Castro. Eventualmente, nós temos também outras pessoas que vão aparecer, talvez, durante a nossa gravação. E a irmã Bernardina também, com muito carinho, está aqui conosco. Nós temos um projeto agora, né? Estamos falando sobre as leis de Deus. E nós falamos em primeira parte, há 15 dias atrás, na semana passada nós não gravamos, fizemos o nosso programa, eu estava em viagem, fazendo uma trilha aqui em Ubatuba, com o pessoal da nossa igreja. Percorremos aí 8 quilômetros no meio da mata e saímos de uma praia, percorremos 7 praias e chegamos à última praia para fazer um entretenimento com os jovens da nossa igreja, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós já estamos lidando, que são as leis de Deus. Eu vou compartilhar aqui, na semana passada, não, no último dia que nós falamos sobre esse assunto, nós tratamos esse assunto e paramos no slide anterior, que falou sobre a guarda dos mandamentos como sendo ainda importante na nossa vida, como disse, não para sermos salvos, né? Mas como um objetivo de demonstrar o nosso amor a Deus, como a obediência a o Deus que é todo-poderoso e Ele nos deixou as suas leis para que possamos demonstrar, né, o quanto o amamos, né? Não para sermos salvos. Então, isso é importante, esse significado. Agora, é importante entendermos que a lei é essencial para o julgamento, né? É a base do julgamento para o homem. Salomão, ele quando termina o livro de Eclesiastes, eu quero explicar um pouquinho sobre esse livro aqui antes de falar antes de ler esse texto. Eclesiastes é um livro em que Salomão escreve quando ele está bem velhinho. Ele fala sobre alguns assuntos aqui nesse livro, que é o livro de Eclesiastes, de uma forma muito até pessimista em alguns momentos, com alguém que já tinha sofrido muito pela vida. E ele fala no começo desse capítulo, capítulo 12, para que os jovens lembrem-se de Deus quando ainda são jovens, né? Antes que venha a situação em que ele está vivendo, de idade avançada, né? E ele não tenha tido oportunidade, deveria ter tido a oportunidade, é a visão saudosista de uma pessoa que, quando olha para trás, assim, eu podia ter feito melhor, eu podia ter corrigido alguns erros, eu poderia ter acertado onde eu errei. Mas aqui, queridos, eu queria dizer para vocês que a misericórdia de Deus e a realidade é que nós somos pecadores, naturalmente, mas antes tarde, reconhecer a grandiosidade de Deus e entender a lei de Deus como um objetivo para que a gente seja feliz, né? É importante, porque essa é a norma, essa com certeza vai ser a base do julgamento de Deus. E é claro que vamos entender que o julgamento de Deus, ele é salvífico, mas nós encontramos a base, a régua, né? Os estatutos, é, a legislação de Deus aqui. E olha o que ele diz agora, nos últimos dois versos do capítulo 12 do livro. Agora que já se tem ouvido de tudo, né? Agora que se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está encoberto ou escondido, quer seja bom, quer seja mal, né? Eu estou até colocando aqui a forma como eu decorei esse verso, né? Não como ele está aí na versão, mas perceba que a tônica de Deus
em toda a Bíblia é dizer o seguinte: me amem, me respeitem, eu sou Deus. E façam aquilo que eu estou pedindo para vocês. Vocês vão encontrar vários textos na Bíblia, eu vou citar alguns aqui, em que Deus está falando para você. Lembre-se, eu sou Deus, você é criatura, eu sei o melhor para você. E eu, quando estabeleci a minha lei, os meus mandamentos, os meus estatutos, foi para que você fosse feliz. Então, se você quer ser feliz e quer herdar a vida eterna, não porque a salvação está baseada na lei, a salvação está baseada na cruz, mas o que adianta eu fazer, eu querer ser salvo, que quando eu chegar lá no céu, se eu for para o céu, as leis de Deus lá, que são eternas, eu não vou ter prazer nelas. Eu sempre dou alguns exemplos na vida e nós temos que pensar nisso e refletir. Deus não vai levar alguém para o céu que não tenha prazer de morar lá no céu. Quando a Bíblia fala assim, não roubarás, não furtarás, lá no céu não vai ter furto. E ela não vai ser feliz se ela chegar lá no céu e não tiver isso. Se ela não puder tirar as coisas que são dos outros. Então eu preciso me preparar para ir para o céu e a lei de Deus é um estágio aqui nessa terra. Não para ser salvo. A salvação é um mérito exclusivo de Cristo, da cruz. Mas não adianta eu ir para um lugar onde eu não vou querer estar, onde não vou ter prazer, nós vamos levar nosso caráter para o céu. Então eu preciso moldar o meu caráter hoje. E a guarda dos mandamentos, e por amor a Deus e por respeito a Deus, me preparar para estar com Ele lá e ser feliz lá. Então eu tenho que meditar na lei de Deus e eu tenho que amar a lei de Deus porque ela é eterna. Não estou falando de um mandamento, estou falando de todos os mandamentos de Deus. Então, é bem claro aqui. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever do homem. Algumas Bíblias dizem, algumas versões dizem. Porque Deus vai trazer julgamento. Isso é uma verdade bíblica. Então, a lei é a base do julgamento. Isso é muito importante para a gente. Agora, o que tem a ver a lei e o pecado, né? Que veja, a lei de Deus é aquela que mostra o pecado. A lei de Deus é aquela que ensina os parâmetros. E a Bíblia diz que todo aquele que pratica, né, algo contra a lei de Deus, né, está pecando. Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. A palavra grega aqui usada é anomia, e a é uma preposição de contrariedade, né? Por exemplo, a palavra normal, anormal. Nomos aqui é lei. Então, a lei é o parâmetro da vontade de Deus. A lei é um círculo onde, se eu estiver dentro dela, eu não estou pecando, mas no momento que eu pisar fora desse círculo, estou transgredindo, estou passando do limite. A palavra transgressão significa passar do limite, embora não seja a palavra original no termo, né? A tradução transgressão da lei é a tradução da palavra anomia, mas ela traduz bem a ideia de que a lei ela é um limite, ela é uma avenida e eu não posso e não devo sair dela. Caso contrário, estarei pecando, estarei errando o alvo. É interessante esse conceito de pecado dentro da Bíblia, porque a palavra hamartia, que é usada para traduzir a expressão para o português como pecado, é uma palavra que era usada para alguém que tinha um objetivo e não conseguia chegar no objetivo. E vocês vão ver aí pelo verso 23 aí de Romanos 3, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a lei é uma avenida, a lei é uma estrada, e essa estrada é andar com Cristo. Andando com Cristo, estou andando numa lei. No momento em que eu decido sair dessa estrada, essa estrada é a que me leva ao céu, junto
ao andar com Deus, na direção de Deus e com Deus. Mas no momento em que eu digo assim, eu prefiro pegar este caminho a aquele caminho e não o caminho de Cristo, que é demonstrado pela lei, eu estou saindo desse caminho, estou transgredindo, estou passando do limite, que a palavra transgressão significa passar do limite. E ao eu sair deste caminho, eu encontro o caminho da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a lei, ela não tem o poder de salvar, mas ela me informa, ela me mostra, né, se eu estou ou não, ao viver com Jesus, verdadeiramente, um caminho. Então a lei e o pecado se estou com Cristo, não estou em pecado. E se estou com Cristo, por amor a Ele, eu faço a sua vontade. Agora, se eu quero fazer a minha vontade e eu quero andar por caminhos que não estão de acordo com a vontade de Deus, eu estou em pecado. E se eu estou em pecado, estou numa rota que me leva para a morte, porque a Bíblia deixa claro lá, o próprio Salomão disse em Provérbios, né? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é a destruição e a morte. Né? Então, entenda assim que a lei é como um condutor, é um ensinador. Né? A expressão aio, usado em português, ela tem a ver com alguém que dirige a nossa vida, ou seja, algo que nos mostra a direção, placas no meio do caminho para que eu não erre, né, o caminho para a salvação. E falar em placas, vocês devem ter reparado como nós temos tantas placas por aí, né? Cada um dizendo que conhece ali o caminho para ir para o céu. Meus queridos, o único caminho que leva ao céu é o caminho de Jesus. A palavra de Deus mostra. E a palavra de Deus diz que aqueles que amam a Cristo e fazem a sua vontade estão no caminho certo. Se você está me ouvindo aqui e a tua igreja, as pessoas falam que você não precisa mais fazer a vontade de Deus, tome cuidado, porque essa é uma placa que está te levando contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, para o mal. Então, muito cuidado com essas placas, né? Porque ela tem que falar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, nos serviu de direcionamento, né? Para nos conduzir a Cristo. Então, veja, a finalidade da lei é que a gente, andando na lei, a gente seja conduzido a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, veja que nós temos que entender aqui a expressão julgamento por obras, diferente da expressão justificado pela fé. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas ouvem dentro das igrejas que nós somos salvos pela fé. Isso é uma verdade. Mas se esquece que nós somos julgados pelas obras. Obras o que são? Escolhas, né? Pensamentos, atitudes. E essas escolhas, pensamentos e atitudes, né? Porque nós dominamos aquilo que pensamos também, elas estão relacionadas àquilo que somos, àquilo que fazemos, aquilo que vivemos. Isso são obras. E nós seremos julgados pelas obras. No entanto, pelas obras, todos nós seremos condenados. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos estão dispostos a derramar sangue. Então, eu preciso entender que eu sou um pecador. Eu tenho que me esforçar para me aproximar de Cristo. E o que me conduz, o que me leva, o que me coloca no caminho de Cristo é observar por amor a Deus os seus mandamentos e cumpri-la. E aí, nesse sentido, eu vou encontrar, pelo relacionamento com Deus e pela busca de fazer a vontade de Deus, um condutor que vai me levar até Cristo. Veja que a lei não salva, eu quero deixar isso bem claro. A lei não tem poder nenhuma de salvar, mas ela me mostra se eu estou no caminho certo ou não. Né? E o próprio Paulo diz assim, e a lei é santa e o mandamento santo,
justo e bom. Por quê? Porque quem escreveu os mandamentos foi o próprio Senhor Deus. Ele é ele que sabe o manual, né? O mandamento eu vejo como um manual para a gente ser feliz, né? E um mandamento traz basicamente duas verdades: a verdade de que nós somos, como seres humanos, pecadores, e que Deus tem um manual para a gente se livrar do pecado. Por outro lado, né, algumas pessoas entendem a expressão de Romanos 10:4 de forma equivocada, dizendo que o fim da lei é Cristo, né? Mas o fim aqui não é que a lei findou-se, terminou, né? Não, não. Porque a finalidade da lei, a palavra telos aqui tem a ver com o objetivo, né? O objetivo da lei é Cristo, ou seja, me levar a Cristo, me conduzir a Cristo. Então, aquele que nega a lei de Deus está negando o caminho para chegar a Cristo. Porque, veja, se a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu creio em Deus, eu amo a Deus, e por isso eu quero fazer a vontade dele, para eu ser feliz, para eu ser transformado nesse mundo e refletir a imagem de Deus. Vocês estão vendo uma foto aí de alguém olhando para a lei, né, como um espelho, né? É uma analogia que a Bíblia faz. Quando você chega de manhã e você acorda, né? Vou falar aqui algumas coisas, né? Às vezes está com uma ramela no olho, está ali babando, né? E você olha no espelho e você identifica. E você, ao olhar, vai ver quais são os defeitos, quais são as coisas que você tem que mudar ali. E você, então, vai lavar o rosto, depois vai olhar de novo no espelho. É mais ou menos essa a melhor analogia. Quando você olha para a sua vida, para as suas atitudes, para as suas obras, e você olha para a lei e fala assim, opa, eu ainda não estou vivendo de acordo com isso. E aí você se ajoelha, você pede a Deus que Ele transforme a sua vida, e você vai buscar a Cristo para vencer o pecado, porque a Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. E quando nós temos, então, essa situação de que sem mim nada podeis fazer, nós reconhecemos que é só com Deus que nós somos vitoriosos, então, por amor a Deus e pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus, nós somos transformados. E o espelho nos mostra que vamos ficando cada vez mais próximos da imagem de Cristo, e isso que é importante. Então, veja, a lei e a graça, eu falei sobre a lei e o pecado, agora eu vou falar sobre a lei e a graça. Anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. E ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Muito bem, esse texto é usado muito pelos evangélicos não adventistas, né, para dizer, está vendo? Ele anulou a conta da nossa dívida. Vamos entender isso, porque é muito simples entendermos isso. Aqui não está dizendo que Deus anulou a lei, mas anula o resultado da lei. Qual que é o resultado da lei do homem que peca, que contraria a lei? É o pecado. Ou seja, nós não estamos descrendo de que a cruz de Cristo paga, né, através da misericórdia, da justiça de Deus, o nosso pecado. Nós acreditamos que, com pecadores, nós devemos morrer, mas Cristo morre em nosso lugar. Então, o que Cristo pregou na cruz não foi a lei. O que Cristo pregou na cruz foi a dívida. E qual é a dívida? É o salário do pecado, que é a morte. Então, eu sou salvo por Cristo. Eu não creio que a lei vai me salvar. Eu creio que a lei me mostra o pecado, que o pecado é transgressão da lei, e por eu ter sido pecador, eu preciso morrer, e aí entra a graça. Aí entra o poder salvífico de única pessoa que pode me salvar, que é Cristo. Mas vai me salvar do quê? Da morte. Vai me salvar da morte por quê? Porque eu pequei. Eu pequei por quê? Porque existe uma lei para mostrar onde existe o pecado. Né? E Cristo na cruz do Calvário, quando ele disse lá está consumado, é uma expressão conhecida, ele falou ali em aramaico, e quem traduziu para o grego usou a expressão tetelestai, que significa nada mais, nada menos do que está pago.
A dívida foi paga. Quando quem traduziu como está consumado, não foi infeliz, porque a palavra é bem ampla, mas quando eu pego a expressão grega ali, eu estou me referindo a pessoas que tinham dívidas altíssimas e alguém ia lá e pagava, né? Havia muita a situação na época de Paulo, na época de Cristo, de alguém ser escravo ali e alguém ia lá e pagava por esse escravo, mas não para escravizá-lo, mas para tornar livre. Mas tornar livre do quê? Dos costumes, da lei? Não. Tornar livre da condenação de ser um escravo. Nós antes éramos escravos. Hoje nós podemos ser livres. E ser livre não é não ter uma lei. Você vê que as pessoas confundem isso, né? Ser livre é saber que Cristo, na minha vida, pode fazer na minha vida um exemplo, pelo poder deles, pela comunhão com Ele, de viver na lei e ser feliz nela, né? As pessoas acham que ser livre é fazer aquilo que você quer. Faça o que você quer e vai ver o resultado depois. Nossos desejos são maus, mas a lei de Deus é a vontade dele. E se a vontade de Deus é má, como as pessoas vão imaginar, então não entenderam o amor de Deus. A lei é a expressão do amor de Deus. É dizer assim, filho, você não sabe o que é bom para você, mas eu sei. Qual pai que não chega para o filho, que tem experiência, né? Meu pai sempre me ouve aqui, fala, filho, isso não é bom. E o filho quer fazer a coisa da cabeça dele, mas quebra a cara, porque é experiência, né? Então, Deus é um pai, e ele fala assim, esse é o melhor caminho para você. A lei é o caminho, né? Mas nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos quebrar a cara, né? Porque nós somos pecadores. Mas quando nós vamos a Cristo, ele nos liberta tanto do pecado, como diz Romanos 8:2, quanto da morte. Então, tetelestai, Deus pagou a dívida. Conta da nossa dívida que está aqui, ó, conta da nossa dívida foi paga, né? Não foi abolir a lei, não foi negar a lei. Aqui nós encontramos que quando nós pecamos, porque transgredimos a lei, nós temos alguém no céu que já pagou essa dívida por nós, né? Essa expressão era muito utilizada em recibos de impostos, onde a expressão era escrita no documento, atestando que a dívida estava paga. A palavra tetelestai também era comum em documentos penais da antiguidade. Na época de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal chamada escrita de dívida, ou célula de dívida. Ao cumprirem a pena imposta, o juiz atualizava o documento, riscando as dívidas penais no papiro e escrevia no rodapé a expressão tetelestai. A dívida está paga. Meus queridos, a salvação é um presente de Deus. Isso não significa que nós temos que fazer da nossa vontade as nossas escolhas. O amor a Deus me move para fazer a vontade de Deus. Olha só, quem ensina que não precisa guardar os mandamentos? Olha o que Jesus fala. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros fazendo o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus diz que nós devemos obedecer os mandamentos e não podemos mudá-lo, né? E esse texto é muito forte, Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus, até as suas orações são detestáveis. Algumas versões diz até as suas orações são abomináveis. Sabe por quê? As pessoas às vezes acusam pessoas de serem legalistas, ou até mesmo quem vai ouvir aquilo que eu vou falar hoje, assim, essa pessoa ela é legalista. Eu não acredito que a lei de Deus é feita para Deus ficar lá de cima olhando para a gente, você está vendo? Errou. Eu falei para não fazer isso, não. Eu acredito que quando Deus faz as leis, eu vejo Deus exatamente preocupado com a gente, preocupado com o ser humano. Ele quer cuidar de cada um deles. E as leis servem para o nosso próprio bem. Se você honrar o teu pai e tua mãe, você vai ser feliz e vai fazê-los felizes, né? Se você for fiel para sua esposa, para o seu esposo, você vai honrar o seu esposo, a sua esposa, e você e ela ou ele serão felizes. Se você não roubar ninguém, você não vai trazer fortuna à vida de ninguém.
E você também não vai querer que seja feito isso com você. Se você honrar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, afinal, esse é o primeiro mandamento, e talvez não que eu queira trazer grau de importância, mas se o primeiro você fizer, os outros acontecem naturalmente, porque existe uma coisa que Deus abomina em toda a Bíblia, é a idolatria. E a gente fala da idolatria como se fosse adorar um pedaço de barro, né? Mas a idolatria hoje vai muito além disso. Colocamos o trabalho, a família, colocamos dinheiro, um objeto, uma pessoa, um esporte, tudo acima de Deus em nossa vida. Isso é a quebra do mandamento. E tentamos preencher o vazio que existe dentro da nossa existência, colocado por Deus, através dessas coisas. E sabe o que acontece? Somos infelizes, porque não preenchemos com a pessoa certa, que é Deus. Isso é transgressão da lei. E ao transgredirmos a lei, automaticamente, o que acontece? Somos infelizes. Quando você obedece a lei de Deus, você é feliz. Você descobre coisas que somente no relacionamento com Deus. Não adianta eu falar aqui, né? Quando nós falamos com o Adventista do Sétimo Dia sobre o sábado, o encontro que nós podemos ter com Deus no sábado, separar e largar todas as coisas para falar assim, agora estou tendo uma audiência com o meu Criador, só quem passa sabe. Todas as leis são importantes, não há uma mais importante do que a outra. Mas eu preciso entender que a tônica da lei chama-se amor, né? Então, veja, quem se ensina que não precisa guardar os mandamentos, olha como a Bíblia chama essas pessoas que hoje dizem que você não precisa guardar os mandamentos. Sabemos que o conhecemos, está falando do conhecimento com Cristo, né? Se obedecemos aos seus mandamentos, o apóstolo João disse isso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, como é que a Bíblia chama essa pessoa? Mentiroso. E a verdade não está nele. Eu acho muito forte essa passagem, essa expressão, porque o que tem de gente hoje, assim, a lei foi para os judeus, né? A lei de Deus, ela não precisa mais ser guardada. Aliás, a lei de Deus foi expressa pelo próprio Deus de Deus para toda a raça humana, dada a Moisés, mas em muitos mandamentos, Deus já tinha lá dado essa aliança para Adão e Eva, inclusive o sábado. Mas veja, aquele que diz, eu não preciso mais guardar os mandamentos, a Bíblia chama ele de quê? Mentiroso. Cuidado, meus queridos. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que hoje querem pregar mensagens que são mensagens de agradar aqueles que querem ouvir, né? O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveriam pessoas que procurariam líderes para falar de acordo com as suas próprias conveniências. Nós estamos vendo esse tempo hoje. A pessoa quer justificar o erro e quer que alguém diga, não, isso não é pecado, pode fazer à vontade. Aqui está, irmãos, a palavra de Deus hoje dizendo para mim e para você. Essa pessoa que diz que você não precisa guardar os mandamentos, ou que nada mais é pecado, ela é uma pessoa mentirosa. Cuidado com essas pessoas. A lei de Deus, ela é eterna. Algumas pessoas querem exagerar, querem inventar normas onde não existe, né? Por isso temos que ter sobriedade, discernimento, buscar o conhecimento da palavra de Deus. É só nela que vamos achar a verdadeira aliança com Deus, né? Então veja, cuidado. Se alguém falar para você que não precisa guardar os mandamentos, o que a Bíblia fala? É mentiroso. Cuidado com essas pessoas. Tem milhares de pastores hoje pregando que a lei foi abolida, né? Então, o que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, o amor de Deus é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, aqui está o texto completo ali. Nos primeiros versos, Deus fala sobre Jesus como nosso advogado. E aí, João traz essa preciosidade para a gente refletir, né? Olha bem, porque quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
Tiago também nos dá essa visão, né? Que nós devemos nos preocupar em guardar toda a lei. Não existe uma parte da lei que devemos e outra não. A lei é uma. São mandamentos, mas a lei é uma só. É expressa a vontade de Deus por amor a nós, nos orientando para que o caminho, como eu já expliquei lá atrás, seja conduzido em nossa vida para chegarmos a Cristo. É simples. Pois todo aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei, porque para Tiago a lei é uma só. O Tiago, que é irmão de Jesus, começa sua carta dizendo que ele era escravo de Cristo, né? Até quando vamos guardar a lei? Olha só. Jesus disse lá em São Mateus 5,17: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Ou seja, enquanto estivermos nesse mundo, estará a lei ali para nos advertir, para nos mostrar, para que possamos cumprir. E olha que a Bíblia fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizeram a vontade. Aqui a palavra não é lei, mas é vontade, telos em grego, é, do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quanta gente anda profetizando nessas igrejas, né? Falando por aí coisas que Deus mandou dizer para as pessoas. Em teu nome não expulsamos demônios. Isso acontece tanto nas igrejas hoje. Eu fico impressionado como Jesus ele é tão atual quando nós lemos, né, trazendo para os nossos dias. Não realizamos muitos milagres, não temos visto isso nas igrejas hoje. Mas tem eles sendo fiéis à lei de Deus. Tem eles ensinado, como a Bíblia fala, sobre a guarda dos mandamentos. Então eu lhes direi: nunca os conheci, afastem-se de mim. Sabe por que Deus fala que nunca os conheceu? Porque eles não conheceram a Deus. E como é que eles conhecem a Deus? Eles conhecem a Deus quando o amam, buscam em sua palavra a sua vontade e fazem a vontade de Deus por amor. Isso sim é conhecer a Deus. Isso sim é dizer eu o conheço. E como que você vai dizer que conhece alguém se você não faz a vontade dele? Se você não obedece os mandamentos de Deus? Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, que praticam o mal. Lembre da palavrinha anomia? Né? Praticam o mal, praticam a anomia, praticam a quebra da lei. Está aqui. A tradução não ajuda, mas a palavra grega é a mesma. Quer dizer, quem quebra a lei não será conhecido por Deus. Olha como isso é forte. Eu não estou aqui advogando em favor da lei como se ela fosse salvífica. Volto a repetir. Mas estou advogando em relação à lei como um meio pelo qual nós, como cristãos, temos que, pela graça de Cristo, por amor a Deus, procurar andar nos caminhos de Deus, não rejeitando, mas como um alvo para que, com Cristo, cheguemos lá. Isso é muito importante. E agora, para finalizar nossa aula de hoje, nós temos aí uma série. Semana que vem já vou estar lá na África e espero poder falar para vocês. Tem internet, vai depender dos horários lá também das reuniões que nós vamos ter, né? Mas creio que não teremos problemas. Eu já informo o pessoal aí que está no Gideonitas, né? Mas, terminando a aula de hoje, quem será o verdadeiro povo de Deus? Apocalipse é claro. Se você não faz parte dessas duas características, que eu já citei lá no começo, em Eclesiastes, você não é parte do povo de Deus. Você pode ser adventista, mas se você não cumpre, se você não vive, não adiantou. E se você que é de outro ministério está me ouvindo, não estou dizendo que a igreja adventista está correta. Eu estou dizendo que há um povo que faz isso. E esta é a igreja verdadeira, não é apenas uma placa. A igreja adventista ensina isso. Mas só farão parte do povo de Deus aqueles que vivem isso. E aqui está a perseverança. Olha bem essa palavra, perseverança. Continuar no caminho, né?
Perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Duas características aqui, ó. Amar a Jesus e ser fiel a Ele. Guardando os mandamentos. E agora, a conclusão do capítulo 12. O dragão, que é o diabo, irou-se contra a mulher, que é a igreja. Isso aqui, para quem não está familiarizado, o livro de Apocalipse, ele tem símbolos, né? No capítulo 12, verso 9, diz que o dragão, a antiga serpente, chama de diabo e Satanás. E mulher aqui é o símbolo da igreja de Deus, porque você deve lembrar da parábola das 10 virgens, né? Que estão aguardando Jesus voltar. A Bíblia fala que a mulher estará, é, a mulher, ela deve amar o seu marido, né? Assim como a igreja, Deus ama a, a sua igreja como se fosse a esposa, né? O homem deveria amar a esposa. Então é um símbolo aqui da igreja verdadeira de Deus, né? Então o diabo irou-se contra a igreja verdadeira de Deus e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então aqui nós encontramos duas características do verdadeiro povo de Deus. Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu preciso explicar melhor essa questão do espírito de profecia. Testemunhar, né, é demonstrar por atitudes, por palavras, por ações, que eu sou de Jesus. Profetizar é pregar, não é inventar ou dizer para as pessoas o que vai acontecer. Uma boa parte da Bíblia, quando fala de profecia, não está falando de futuro, está falando de advertência para o seu tempo. Está falando de iluminação da palavra de Deus. Eu e você somos profetas quando pregamos a Bíblia, ou lemos a Bíblia, ou ouvimos a Bíblia. Então, espírito de profecia aqui, queridos, me permita falar isso. Não é um termo técnico usado biblicamente para designar uma profeta, uma profetisa, mas é para designar a atitude de um povo que vive com Cristo e vive a lei de Deus com Cristo e testemunha dessas verdades, porque são testemunhas de Jesus. Entenda bem isso. Nós temos uma escritora chamada Ellen White como orientadora, como conselheira, como profetisa, mas esse texto não se aplica a ela. Esse texto se aplica a todo aquele que, pelo relacionamento com Deus, pela obediência a Deus, faz parte desta igreja, que testemunha, que profetiza, que prega as mensagens de salvação, de advertência, dos três anjos de Apocalipse, capítulo 14, está contido nesse verso 12, para a terminação da obra e para a salvação de muitas pessoas. Eu concluo aqui, porque na semana que vem vamos entrar em algumas leis chamadas leis sanitárias. A Bíblia é dividida, a Bíblia tem vários tipos de lei, na verdade é uma lei só, mas nós dividimos elas em grupos, né? As leis civis, as leis de saúde, as leis cerimoniais, né? A lei moral. E são orientações que Deus nos dá, que temos que extrair o princípio delas. Eu quero concluir só dizer para você o seguinte: vamos entender princípios. As leis nos trazem princípios. Mas, terminando a lição de hoje, eu quero dizer a você: o princípio da salvação é Cristo. O ladrão da cruz não guardou nenhum mandamento para entrar no céu. Ele aceitou Jesus no último momento e Deus viu a sinceridade do coração dele. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, se nós fizermos tudo errado e formos transformados genuinamente, poderemos herdar o céu. Isso não é um contrassenso do que eu estou falando. Mas se você quer ser feliz, quer ser uma testemunha de Jesus, você quer profetizar, que é pregar a palavra, se você quer muito mais do que ser salvo, salvar outras pessoas, se você quer demonstrar o seu amor a Deus, é impossível
você amar e não obedecer. Você não deve buscar obedecer sem amar. Você pode até obedecer sem amar, mas você não poderá amar sem obedecer. O que Deus quer de nós é que nós o coloquemos em primeiro lugar. E esse é o princípio do mandamento. E ao colocá-lo em primeiro lugar, Deus quer transformar a nossa vida. E ao nós andarmos com Cristo o tempo todo, decidimos as pequenas coisas que se eu entrar por esse atalho, se eu sair da lei, eu vou perder o relacionamento com Cristo ali. Então eu não vou fazer isso. É a mesma coisa que alguém que ama outra pessoa, né? Ser tentada a traí-la, seja no questão conjugal ou falar mal dessa pessoa, enfim. Eu falo, não, eu amo, eu não vou permitir que aconteça isso. Então, se você amar a Deus, você vai fazer a vontade dele como consequência. Você deve se preocupar, será que tenho eu amado a Deus? Tenho tido um relacionamento com Deus? Eu tenho buscado as orientações da palavra de Deus? Tenho sido submisso à vontade de Deus? As pessoas elas querem ir para o céu com quanto que elas não tenham que se preocupar com nada. Meus queridos, Deus está chamando um povo, e esse povo tem duas características. Se você está me ouvindo e você não faz parte dessas duas características da sua vida, ainda há tempo. A porta está aberta. Você pode entrar e fazer parte desse povo. Esse povo que ama a Deus e faz a sua vontade. Guarde os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, para que você, ao ouvir essa mensagem, possa decidir, pela graça de Deus, amá-lo e obedecê-lo. Porque esse é o dever de todos nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra é clara. Não devemos guardar a lei para sermos salvos, mas por sermos salvos, por compreendermos o seu amor e por passar a amá-lo todos os dias, a nossa vida deve ser transformada. Devemos olhar e meditar na sua lei, como diz a tua palavra, através do salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando diz em Salmos 1 que medita na sua lei de dia e de noite, e tem prazer na lei de Deus. E então será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. O fruto de uma árvore é consequência de estar plantada no lugar certo, da forma certa, na hora certa, no solo correto, para que ela produza frutos. E nós só iremos produzir frutos se meditarmos na sua lei de dia e de noite. Se amarmos a Ti, e então, como consequência, as obras também virão. Sermos testemunhas do Teu amor e profetas ao expor a Tua palavra através de nossas atitudes e palavras ao mundo. Sei que muitas pessoas, muitas vezes, não têm essa visão, vivem ouvindo pregadores que falam de acordo com as suas próprias vontades. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveriam pessoas que procurariam líderes de acordo com suas próprias conveniências, e não de acordo com a palavra de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude para que possamos ir até Ti, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo e ouvir a Sua voz através da Sua palavra, através do relacionamento contigo, para sermos obedientes. Porque para ser feliz nesse mundo, precisamos amá-lo e obedecê-lo. Queremos, Senhor, obedecê-lo, porque não queremos ser rebeldes, não queremos ter a nossa própria vontade.
mas queremos por amor a Ti, ser um testemunho vivo. Abençoa cada um dos gideonitas, aqueles que entrarem em contato com essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos. Terminamos Amém. esse estudo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Amém. Edson, eu quero que você me esclareça uma coisa. Entre, por favor. Edson, quando você falou que aquele texto de Apocalipse 19:10, que fala do testemunho, você falou, vê se eu entendi certo, que esse texto não cabe para o espírito de profecia que a gente tem. O que eu quero Alô? deixar claro aqui é isso mesmo. O que eu quero deixar claro aqui é que a palavra espírito de profecia nunca foi usada por Ellen White, né? Se aqui nós estamos falando dela aqui. Ela nunca usou esse texto requerendo para ela o dom profético. Esse texto não tinha na cabeça de João, quando ele escreve, a ideia de que haveria uma profetisa no tempo do fim para esclarecer a igreja, né? Não estou negando a autoridade profética de Ellen White, mas estou dizendo que esse texto não se refere a isso. Esse texto se refere a um povo nos últimos dias, como povo que vai ter o testemunho de Cristo, e não a uma mulher usada por Deus, orientada por Deus, uma conselheira, né, que tem o seu papel, mas nesse texto a gente usa a expressão espírito de profecia como uma tradição dentro da igreja. Isso é muito sério. Eu até tenho um pouco de receio às vezes de falar isso, porque assusta muita gente. Mas a Bíblia fala em Atos, a Bíblia fala em Joel, e isso sim ela requer para ela fala sobre esse texto, que nos últimos dias os jovens teriam visões, sonhos, né? E que o Espírito de Deus seria derramado sobre todos. E aí ela diz que ela faz parte desse movimento nos últimos dias, receber o dom profético, né? Então, eu preciso entender que o texto ali não está falando de uma pessoa, está falando de toda a igreja. De toda a igreja quem? Não de uma placa de igreja, mas está falando de um povo. Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, e por ter o testemunho de Jesus, saem a pregar, tem o Espírito Santo para pregar a profecia. Entendeu? Incrível, eu entendi, porque eu mesma entendi ao estudar. De uma forma tradicional. Agora que eu estou lendo, como vou, por isso que eu disse, no final eu vou perguntar a Edson. Então, aqui fala do movimento profético, em que Deus afirma que vai ter um povo com essas características. Perfeito. E ela é parte desse movimento. Sim, com certeza. Então, pode-se dizer que ao nós colocarmos nossa irmã White como alguém que ela mesma não se acha destaque, né? Mas ela se acha uma parte desse todo, né? Sim. E aí eu posso sim mostrar que é uma parte do todo usando Joel. Sim, exatamente. E Perfeito. não apenas uma pessoa, como às vezes eu entendia. Eu, às vezes, entendia como se fosse apenas para uma pessoa. Agora você vai me perguntar de onde você tirou essa ideia, se todo mundo aplica desta forma. Você vai ouvir pastores falando sobre isso, né? E você está sendo agora um herege ali, contrariando o que a igreja ensina? Não, irmãos. Não é uma visão minha isso, tá? Existem teólogos renomados dentro da igreja que já falaram sobre isso dessa forma. Um deles é Hans Larondelli, que eu ouvi da própria boca dele, falando sobre isso há mais de 25 anos atrás, né? Um teólogo holandês. O problema é que muitas vezes a gente repete jargões sem raciocinar e sem fazer a interpretação bíblica, né? Então, quer dizer, eu não estou negando a autoridade profética de Ellen White. Eu estou dizendo que usar esse texto para limitar ele a Ellen White está errado. Ela é uma profetisa,
Ela faz parte do povo que testemunha sobre Cristo. Porque quem lê os livros dela e não encontrar Jesus é cego, porque ela fala de Jesus o tempo todo. Então ela testemunha de Cristo, né? E eu também devo ser uma testemunha de Cristo, fazer parte desse espírito de profecia, de profetizar. Edson, como também no mesmo momento dela, aquele irmão que estava atravessando o milharal teve uma visão, não foi? Sim, Irã Edson. Isso. Então eu posso ir juntando, é, porque eu também, como está gravado, eu vou ver quem foi que você citou e vou procurar. Eu também, depois que você falou, eu estou entendendo que Deus aqui fala sobre um povo, né? Um povo com essas características. A primeira é esse amor e essa ligação a Jesus, que faz a gente se movimentar para testemunhar da nossa felicidade que Ele nos traz e também desejar que outros tenham ela, não é? Através de Jesus. Sem Aí dúvida. vem o ensino da lei, das leis, como você disse, e o desejo de ver todos felizes, porque esse é o desejo de Deus, né? Que um vá apoiando o outro. Então, na verdade, eu entendi assim: profeta é também aquele que ensina o que foi já revelado. É isso? Sim, existem dois níveis de profeta. Existe o inspirado e o iluminado. Nenhum é maior do que o outro. O inspirado é aquele que recebeu uma mensagem nova para transmitir. O iluminado é aquele que pega a mensagem que já existe, entende, ensina aos outros, e aqueles que estão entrando em contato com a mensagem também são profetas, sob o ponto de vista bíblico, né? Porque eles estão recebendo, eles estão envolvidos com a profecia. Profeta que está envolvido com a profecia. A profecia qual que é? É a palavra de Deus. Não é a revelação do futuro, né? Se você for pegar os profetas, a maioria deles não revelaram o futuro, advertiram o povo, né? Então, se você pegar Daniel, Apocalipse, sim, são profetas que revelam o futuro. Mas se você pegar, por exemplo, Jonas, Jonas é um profeta, mas ele não revelava o futuro, ele advertiu Nínive, né? Na verdade, ele foi salvo por Cristo, porque ele foi tentar, depois que ele fugiu, ele foi salvar o povo ali. Na verdade, Deus queria salvar Jonas, né? Miqueias tem uma porçãozinha pequenininha que é profética, mas a maioria é orientação. Amós é a orientação pura para o povo e não deixa de ser profeta. Samuel não revela o futuro, ele chama a atenção de Eli, de Davi, mas ele é profeta. Então, Natan também, né? Natan, Quando foi, advertiu a Davi, e não quando ele escreveu a Bíblia, voltou. né? Era um É, profeta que não foi escritor, né? é, isso mesmo. Como as filhas também de alguém que é citado no Novo Testamento, elas eram profetisas, né? E não Sim, tem livros na Bíblia, sim, né? A profetisa Ana, né? sim. Porque você vai falando, aí minha mente vai fazendo um monte de ligação, porque eu estou vendo, é, ao estudar aqui, que realmente a sequência bíblica nos leva a esse ponto, né? Quando Jesus voltou, haviam profetas iluminados, né? Porque Deus tinha parado de se comunicar, né? Por muito tempo, até Jesus vir. Mas existiam profetas com novas mensagens. Sim. Passou vários séculos, mas existiam esses profetas iluminados que advertia, tipo João Batista, não é? Sim. Um detalhezinho importante aí, irmã, tem certas pessoas na internet hoje dizendo assim, a lei não existe mais porque a lei foi até João. Já viram esse? Já, Foi falado, é bíblico esse texto. é, Mas a lei e os profetas foram até João. E a ignorância é tamanha dessa pessoa que fala dessa forma, usa esse texto, né? Porque lei e profeta aqui não está falando das leis dos 10 mandamentos, está falando do Antigo Testamento. Quando você fala de lei e profeta na Bíblia, Jesus se faz referência a isso, está falando da Bíblia da época dele. Porque lei era a Torá e profeta eram os escritos
de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Obadias, né? Era a forma como ele se referia à Bíblia. Não tinha, a palavra Bíblia não existia. A palavra Bíblia é uma palavra grega, ele falava aramaico. Então ele falava, quando ele se referia à palavra de Deus escrita pelos profetas, ele dizia a lei, a Torá, né? E Navi seria os profetas. E estudamos agora Salmos, que ele também faz referência aos nefilins, que cria os escritos de hinos e poemas. Então, Jesus não está falando que a lei e os profetas foram até João no sentido de que a lei foi abolida. Não, ele está dizendo assim: eu mandei escritos até João. João foi o último profeta antes de mim. É isso que ele está dizendo aí. Só um parênteses aqui, que muita gente entende de forma muito equivocada isso e quer terminar com a lei ali, porque depois que João foi o último profeta, Deus não mandaria mais profeta. Então, aí se pensar assim, vamos rasgar o Novo Testamento, que só teve até o Antigo, né? Ó, Edson, Foi, querido. bom dia. Eu estava aqui mexendo aqui no comentário bíblico, enquanto vocês falavam, né? Sim. É curioso, o comentário bíblico é extremamente claro ao falar desse assunto. É uma nota ao capítulo 12, né, de Apocalipse. Vocês me permitem ler? Por favor. Diz assim: Irmão Daniel, um minutinho aqui. Espere aqui, eu chegar um momentinho, peraí. falou? Que eu tenho esse. E eu quero grifar. Irmão Daniel, pode falar. Eu já estou com o meu aqui, viu, irmão? Ó, Comentário. é esse? É. Ok. Não, é esse, mas o meu, ele é digital, Tudo bem. ele está no espanhol, né? Diz assim: o texto grego, no texto grego, esta frase pode entender-se. Que frase? Testemunho de Jesus. Né? No texto grego, esta frase pode entender-se como testemunho que os cristãos dão a respeito de Jesus, ou como o testemunho que se origina com Jesus e é revelado à sua igreja por meio dos profetas. Uma comparação com Apocalipse 19:10 claramente favorece a segunda interpretação, ou seja, o testemunho de Jesus Cristo se define como o espírito da profecia, o que significa que Jesus dá testemunho ou segurança à igreja por meio das profecias. A estreita relação entre o testemunho de Jesus e a profecia se demonstra, ademais, ao fazer uma comparação entre Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:9. No Apocalipse 19:10, o anjo se identifica como um servo, ou um conservo, né? Servo contigo ou conservo, e com teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. E no Apocalipse 22:9, como conservo, e com teus irmãos os profetas. Segundo a razoável conclusão que estas duas expressões do anjo são paralelas, então os que têm o testemunho de Jesus podem ser identificados com os profetas, posto que a obra distintiva dos profetas é levar as mensagens de Jesus ao povo. A interpretação de que o testemunho de Jesus se refere ao testemunho que ele tem para a igreja fica firmemente apoiada. Os adventistas do sétimo dia interpretam a passagem deste modo e creem
que o resto ou remanescente se distinguirá pela manifestação do dom de profecia no meio deles. Creem que o testemunho de Jesus Cristo é o testemunho de Jesus entre eles, mediante o dom profético. Então, essa nota muito clara que não se resume apenas aos escritos de Ellen White, mas a todo o testemunho que o povo de Jesus dá no tempo final. Então, tem muita gente contribuindo para levar a mensagem e deve ser a nota característica nossa, de falar da profecia. E eu não conheço o povo que fala tanto da profecia quanto nós. E dentro da Bíblia. Tem gente que inventa coisa, pega de outros livros. Não, o povo adventista fala dentro da Bíblia. Aí o pessoal pega para atacar Ellen White. Recentemente teve uma polêmica com um pastor desses famosos, né? Mas eu até acho que ele atacou a igreja adventista por uma coisa. Eu presto muita atenção nas coisas, né? Esse pastor, que é o pastor Valadão, ele festejou o Halloween nas igrejas lá da Lagoinha, lá em Orlando, nos Estados Unidos. E tem um cantor nosso, Daniel Lidick, que ele fez uma música para crianças criticando o Halloween, que o Halloween é um culto da morte. E o refrão da música das crianças é: eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez o mundo para escuridão, mal e medo. Aí vai falando a música e acho que aquilo doeu. Por quê? Como é que um pastor, a título de adaptar a cultura, né, para a mensagem, entra numa dessa de fazer celebrar a festa do Halloween? Esse foi um dos motivos para mim. E o pastor Lidick, né, ele é pastor também, ele é músico, na verdade, e ele colocou esse refrão, e acho que isso dói, porque a igreja adventista, ela não precisa fazer nada. Ela é só apontar a Bíblia. Pronto. Aí começam todos os problemas. Então, os irmãos aqui da minha igreja vieram me perguntar. Eu falei, irmão, continua falando, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Né? Começou a perseguição? Não, irmão, que isso está longe. Mas vamos levar nosso trabalho, porque nós vamos ser igual o Mardoqueu na porta lá, igual o Abel, que fez o que Deus quis e todo mundo, né, passaram a perseguir o povo de Deus. Mas nós somos realmente profetas. É isso que eu entendi. Se você é um verdadeiro adventista, você é um profeta. Aquele que ensina a profecia, que fala da profecia, é profeta. Nós temos que entregar o recado, né? Os três. O juízo começou, temos que adorar a Deus por causa disso. O sistema falso de religião caiu e nós temos que chamar aqueles que são do povo de Deus para saírem da Babilônia. Esse é o trabalho nosso agora no final do tempo. E a gente não pode parar. Eu só anotei isso aqui, viu? Do comentário. Está bem no comentário. Então, quem ensina só que o Espírito de Profecia Ellen White está com a concepção muito limitada. Toda a nossa obra aqui, nesse tempo, no tempo do fim, né? Nós somos o remanescente. Então, esse é o nosso trabalho. É isso. Muito bem, irmão. Obrigado pela contribuição aí, né? É um assunto complicado para se falar, porque existem tradições dentro da igreja, e você às vezes mexer com isso pode criar um certo. Mexer com um tijolinho feito na cabeça de alguém, né? Mas a gente tem que ter coragem para falar, explicar, não é desmerecer o trabalho dela, mas é entender que nós fazemos parte dessa profecia e desse trabalho também. Irmão, teve um irmão nosso aqui que ele foi pregar a respeito da ressurreição especial, há muito tempo atrás. E o ancião daquela época retirou ele do púlpito. Olha. E depois, passado um tempo, eu falei do assunto.
mas eu usei as passagens da Bíblia. Aí eu não sabia disso, irmão. Pois é para saber, viu? Então, tirou ele do púlpito, deu uma confusão. E foi sincera, tanto a atitude do ancião que retirou ele, porque achou que ele estava ensinando uma doutrina diferente, quanto a dele de tentar trazer a mensagem para a igreja. Então, Sim. era o profeta trazendo uma mensagem correta, mas que não foi compreendido. Graças a Deus, os dois estão na igreja, mas nós vamos, no finalzinho, eu creio que a gente vai ter muito problema, sim. Sim. Por falta de leitura, de compreensão, de estudo da Bíblia, né? Depois você chega lá e vai falar que o espírito de profecia não é só Ellen White, você vai tirar, saia do púlpito, você está ensinando doutrina, vai dar Pois é. problema. Preparar o terreno, né? Sim, sim. Ontem eu falei sobre possessão demoníaca. Aí o pessoal ficou com o olho arregalado. Não, irmão, você não é muito de falar disso, não. Eu falei na igreja, falei que a gente tem que limpar a casa, né? Mas não adianta só limpar a casa, tem que mobiliar. A gente tem muito adventista consumindo o ocultismo, sem saber, né? Então eu falei sobre isso. E o pastor, o Rodrigo Silva, ele falou sobre esse assunto. Só assim que eu acho que a gente tem que orar muito por esses nossos pastores que estão indo à TV, ao YouTube, porque, por um lado, é bom porque eles tornam a igreja conhecida. Por outro, é preocupante porque eles ficam muito expostos. E aí eu tenho um certo receio que um dia um deles sofra um abalo e vai causar um problema grande para a igreja, né? Então, ele falou bem, mas muito dentro da ciência, né? E a gente se preocupa. Eu me preocupo porque às vezes as pessoas entendem errado o que a gente fala. E aí dá um problema tão grande que dá trabalho para desfazer. É. Mas é só uma divagação. Vamos continuar então. Por favor, pastor. É isso aí. Eu agradeço a pergunta da irmã Cláudia aí, né? Porque às vezes a gente fala, certas coisas que eu falo eu já tomo um certo cuidado para explicar muito mais detalhadamente. Mas eu agradeço, irmã Cláudia, pela pergunta, porque ajudou a gente a esclarecer. Muito obrigado, irmão Daniel, trazer o comentário bíblico, né? Que dá mais credibilidade aí. Mas é muito importante a gente não seguir caixinhas, né? Do que os outros falam. Você tem que ler a Bíblia e meditar nela, que você vai trazer, com oração, um resultado mais profundo e mais claro para as coisas, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Eu vou encerrar nossa gravação. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Então, se cumpriu o Apocalipse 8:1, né? Houve silêncio no céu durante meia hora. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão, então, e depois podemos ficar aqui para nos despedir. Que Deus abençoe a todos.